É muito comum a gente querer controlar as coisas da nossa vida. Só que tudo que eu aprendi com a espiritualidade é que a gente não tem controle de nada. E eu chamo de descontrole. E a gente precisa trabalhar o descontrole. Então vamos lá. Eu quero controlar o dia que eu vou casar, o dia que eu vou viajar. A gente quer controlar. Eu vou planejar, a gente planeja, né? Outro dia eu ouvi uma frase falando assim, a gente planeja e Deus dá risada. Acho que é uma coisa assim. Porque é mais ou menos isso. Quando a gente começa a perceber a sutilidade, o sutil da vida, da espiritualidade, a gente começa a perceber que a gente tentar controlar, programar, prever, nem sempre sai do jeito que a gente quer. E aí isso pode gerar uma frustração. Então eu planejo ter um relacionamento incrível e isso não é do jeito que eu quero, isso me frustra. Eu queria ter um trabalho incrível, isso não acontece, isso me frustra. Eu quero ter um dia incrível, eu quero sair de casa, eu quero ter um dia maravilhoso e de repente sai tudo do lugar, tudo não acontece do jeito que eu quero. Eu fico puta, fico frustrada, indignada. Quando eu faço alguma coisa e eu sou injustiçada pelaquilo, então eu discuto com o destino. Por que você fez isso comigo? Por que eu? Por que eu? E eu quero resposta. Por que, Deus, você faz isso comigo? Eu joguei pedra na cruz? Por que as pessoas são mais comigo? Eu sou tão boa? Eu faço de tudo para as pessoas, eu faço de tudo, eu me dou para as pessoas, eu tento ser a melhor pessoa do mundo. Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente trabalha o outro ponto, que é o descontrole da vida. A gente não sabe qual que é o plano daquilo, o plano maior. Às vezes então a gente está andando na rua, na avenida, de repente quebra o carro. De repente aparece seres ali que você nem sabe quem é. E eles então, no meio da estrada, uma vez aconteceu isso com a gente, tá? Vou contar. Uma vez a gente tava voltando do terreiro, né? Eu sou um bandista. E aí uma vez quebrou o Fusca. Isso 11 horas da noite, sei lá, meia-noite. Era muito tarde. Em Osasco, numa ruinha assim, tipo, entrando pra Marginal, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem que eu era criança. Mas de repente aparece dois caras com um caminhão e um guincho. E na hora a gente não entendeu muito bem aquilo. Mas eles ofereceram ajuda e guincharam então o Fusca e deu tudo certo, ok. Mas foi, sabe, passe de mágica? Sabe quando o destino ele aparece, ele te ajuda, ele te orienta? Então você entende que existe um cosmos, existe uma espiritualidade, alguém ali que vai te salvar de alguma forma. E que se ele não te salva, será que também não faz parte do processo? Então, mais pra frente, depois daquele dia, a gente, então, conversando com as entidades, né, da nossa família, a gente entendeu que eram os Exus que apareceram lá e deram uma mãozinha. Aí minha prima, ontem, ela tava andando na rua e, de repente, ouviu no ouvido, assim, ó, roubaram seu celular. E aí ela falou assim pro cara que tava do lado dela, devolve meu celular. E aí, de repente, menina, começou uma loucura e devolve o celular dela. Ninguém sabia se realmente tinha roubado, se realmente não estava na bolsa. E no fundo, no fim, né? O que aconteceu? O cara realmente tinha roubado o celular dela e ele devolveu o celular depois que as pessoas começaram a pressionar ele para que ele devolvesse. Como que ela ouviu? Quem é essa pessoa que falou no ouvido dela? Pode trazer muitas histórias assim da espiritualidade, o quanto isso é mágico, a espiritualidade é mágica. Quando a gente se permite, se entrega para aquela situação, quando a gente descontrola, tira o controle da situação, tira o peso de uma situação, né, que a gente fala, tudo bem, eu vou entender mais para frente, o que eu preciso fazer agora, racionalidade, não é ficar sofrendo, né? A gente entende mais para frente qual o sentido daquilo, tá?
Às vezes pode demorar um ano, pode demorar meses, pode ser rápido, pode ser lento, enfim, a gente não pode nunca entender uma situação. Por que que ela morreu assim? Por que que aconteceu isso? Por que quando eu tropecei eu caí e fiquei paraplégica? Entende? Por que que de repente eu descobri ele me traindo e aconteceu comigo de novo? Às vezes são situações que convidam a gente a refletir sobre a vida e refletir sobre os passos que a gente está tomando na nossa vida, né? E pode fazer parte daquele contrato que eu já te falei. Então, o descontrole, por exemplo, quando a gente foi viajar para Salvador, minha mãe tinha que fazer uma obrigação, passar pelo processo lá do candomblé e tal, e de repente tudo começou a fluir. A gente conseguiu espaço, a gente, né, não tinha dinheiro, o dinheiro chegou, sabe? Então é como se a gente realmente entregasse na mão do divino, da espiritualidade, que a gente nem sabe como, e ele então entregou, sabe? Ele ajudou, né? Às vezes também tem umas misturas, assim, né? Dentro da religião a gente fala sempre muito sobre merecimento. Eu mereço. Será que tá na hora de eu merecer? Será que não? Entende? É muito complexo, é uma coisa muito... Aqui a gente falando de mundo espiritual, a gente tá falando de coisas que nem sempre a gente pode acreditar. Uma pessoa racional, ela pode ignorar isso daqui e falar, que merda que ela tá falando. Não faz nem sentido nenhum isso daqui. Mas ela tá abrindo a boca? Será que faz sentido? Será que não? Eu não posso te dizer, você que tem que experimentar esses momentos de fé, que eu falo, de luz, né? Que acontece na nossa vida. Mas isso só acontece quando eu me permito deixar acontecer, né? Quando eu fico lutando e perguntando por quê, isso é muita maldade comigo, isso não poderia acontecer, né? Então, quando eu tô nesse lugar, eu não tô ouvindo outros lugares, né? Quando eu estou na parte de relaxamento, de descontrole, eu permito. Então, tudo bem, aconteceu, o que eu preciso fazer, né? Quais próximos passos? Eu tenho certeza que eu vou entender mais pra frente, tudo bem, eu vou seguir passo a passo e uma hora eu vou descobrir o porquê. Entende? É quando eu entrego na mão de Deus, né? Nem sempre a gente entrega, né? A gente fica lutando dentro de nós, deita a cabeça no travesseiro e fica lutando, por quê, por quê, por quê? E você deve ter um monte aí que dentro de você, né, tá perguntando por que isso aconteceu comigo. Não precisava, eu não merecia, sabe? Isso é uma injustiça. Mas nem sempre é. Então essa é a lição que eu deixo aqui, do momento da espiritualidade para você, do descontrole que você tem que ter em alguns momentos da sua vida e às vezes perguntar, será que agora seria o momento do descontrole? Ou será que eu tô tentando ser controladora demais com a vida, com os ciclos, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano? Bom, uma boa sorte e um lindo dia para você.